Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo virginal de Maria, e pai davídico do Messias, bendito sois vós entre os homens, e bendito é o Filho de Deus a vós confiado, Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, São José, São Padre Pio e São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a todos. Para aqueles que viram os posts que eu fiz nessa tarde, hoje, dia 24 de fevereiro, faço 4 anos de conversão e gostaria de, por meio dessa live, contar para vocês o meu testemunho de vida. Bom, eu nasci em um berço católico, graças a Deus. Meus pais são católicos, da parte materna também, quanto da parte materna, alguns protestantes, mas meus pais sim são católicos com fervor. E desde pequeno, eu me recordo, lá para os meus 4, 5 anos, eu já frequentava com a minha mãe e com a minha irmã grupos de oração, e com o meu pai, digamos que a responsabilidade da minha mãe era levar eu e a minha irmã para os grupos de oração, e para o meu pai as missas dominicais e as missas também dos dias santos de guarda e dos dias dos santos patronos, né? Eu resido em Ouro Branco, Minas Gerais, sou da paróquia São Judas Tadeu, da comunidade de São Judas, no bairro Belvedere. Então, sempre quando tinha a festa dos santos patronos, festas de guarda, né, Semana Santa, então meu pai sempre era o responsável por levar eu e a minha irmã e a minha mãe para poder estar participando também. Acabou que eu me recordo que quando eu era pequeno, quando a gente frequentava grupos de oração, eu via algumas coisas acontecer nos grupos de oração, por exemplo, o repouso no Espírito Santo. E eu não entendia muito bem aquilo. Até perguntava para minha mãe, porque eu via a minha mãe repousar algumas vezes. Eu perguntava o que era aquilo, como que acontecia. A minha mãe me explicava, mas mesmo assim, criança, né, não entendia do mesmo jeito. Mas foi passando o tempo. Para quem sabe na onde eu moro, para quem sabe na onde fica ao menos o meu bairro, eu frequentava o grupo de oração num bairro um pouco distante do meu, no bairro Luz Augusta, na igreja Nossa Senhora das Graças. Então, saí de lá. Naquela época não tinha ônibus, naquele horário que o grupo acabava, que era mais ou menos em torno de 10 horas a 11 horas da noite. Então, vim com 2 crianças pequenas, de a pé, de lá até aqui, a gente corria um risco muito grande, mas graças a Deus, Deus deu livramento para a gente em todas as vezes que a gente participou. Por essa dificuldade, também por outras, a minha mãe foi deixando de frequentar os grupos de oração e, consequentemente, eu e a minha irmã também deixamos de frequentar os grupos de oração. Mas as missas dominicais e as festas dos santos patronos e de guarda também começamos a participar. Mas também não foi por muito tempo, né? Aquela mornidão, aquela fraqueza espiritual começou a também pegar por esse lado. Eu me recordo que quando eu fiz 10 anos, que eu fiz a minha primeira comunhão,
fiz a minha primeira confissão e etc., eu já estava um pouco já mole na fé. Não só eu, mas como toda a minha casa. A gente não ia mais em todas as missas dominicais, não íamos nos grupos de orações mais, tínhamos deixado aquilo de lado. E acabou que foi passando o tempo e essa mornidão começou a pegar com mais força. Ia na missa um domingo sim, um domingo não, ou às vezes e tal. E eu me recordo quando eu fiz 12 para 13 anos, isso foi no ano de 2010, eu conhecia, assim, conhecia de vista, mas de ter um diálogo assim eu ainda não tinha, que é com um amigo meu, que hoje eu louvo muito a Deus pela vida dele, que é o Tiago. E a gente conversando, eu lembro quando eu era criança ele andava de preto, né? Ele era roqueiro do mundo, batia a cabeça no meio da rua, era um cara muito doido mesmo, mas foi passando o tempo eu fui vendo que ele passou a usar roupa normal, cabelo cortado, aquela coisa, então eu comecei a notar essa diferença. E olha só para você ver que providência de Deus, né? Eu sou mineiro, moro em Ouro Branco, mas tanto eu quanto ele somos mineiros, mas torcemos para um time lá do sul, que é o Internacional. E um dia ele sentou do meu lado, no ônibus, com a camisa do Inter, e a gente começou a conversar a partir daquele diálogo ali. Falei, isso foi em 2010, eu lembro que o Inter ia disputar um Mundial contra... Né, acabou disputando contra o Mazembe, perdeu de 2-0, mas enfim. Eu conversando com ele, falando, e aí, Thiago, será que esse ano dá pra gente ir lá no Mundial? E ele falou, não, dá sim, o Inter tá com um time bom, etc. E a partir daquele diálogo ali, todas as vezes que a gente começou a se encontrar, a gente começou a conversar, a ter pequenos diálogos. E num desses diálogos, ele me chamou para participar do grupo de Jovens Gênesis, o qual hoje eu sou integrante há 6 anos. E ele pegou e falou assim, por que você não vai no grupo de jovens? Eu já estava tanto tempo fora da igreja que eu nem sabia o que era grupo de jovens. Eu peguei, o que é isso, cara? Perguntei para ele. Aí ele pegou e falou assim, você já foi em grupo de oração? Eu falei, já. Aí ele falou assim, é a mesma coisa, só que só tem jovem. Eu falei, não, onde quer? Ele falou, aqui embaixo na igreja, todos os sábados às 18 horas. Inclusive, você está convidado a participar conosco. E eu peguei e falei assim, cara, tá, eu vou. Falei que ia, mas acabei não indo, né? Aí depois que a gente se encontrou, ele falou, poxa, cara, você falou que ia, você não foi. O pessoal ficou lá te esperando. Falei, Thiago, sei lá, cara, eu fiquei meio com vergonha e tal. Ele falou, não precisa de ter vergonha, velho, vamos lá. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu vou. Aí fui, e quando eu cheguei lá no grupo de jovens, lá muitas pessoas que participavam do grupo eu já conhecia pessoalmente. Né? Eu lembro do João Vitor, do William, da Lu, de muitas pessoas, né, que eu já conhecia pessoalmente, mas não sabia que participava do grupo. E eu lembro que isso foi em maio de 2011, maio de 2011. E eu comecei, depois daquele dia, eu entrei num sábado, num domingo teve um encontrão. Então, naquele encontro ali, digamos assim, que foi algo que Deus usou para me fisgar, para poder ingressar novamente na igreja, né? Eu entrei para o grupo de jovens e comecei a frequentar cada vez mais as missas, não da mesma maneira como quando eu era criança, mas com mais firmeza. Comecei a ler a Sagrada Escritura e comecei a ingressar, né? Cada vez mais ingressado, até que quando foi em fevereiro de 2013, a gente teve um retiro aqui, inclusive amanhã vai iniciar, que é o Éfeta, retiro de carnaval, e os pregadores que vieram no Éfeta naquela data foi o Anderson Reis e o Ademir Gomes. E só para você ter uma noção como que era o meu nível de catolicidade, lá no Éfeta eu fui aprender que Nossa Senhora era a mesma pessoa da Mãe de Deus, a mesma pessoa da Virgem Maria, que independentemente do título, era a mesma pessoa. E eu não sabia dessas coisas. Para mim, cada Nossa Senhora era uma santa diferente, né? E lá também o Anderson e o Ademir bateram muito na tecla da questão de uma vida, de você buscar uma vida de santidade, uma vida frequente aos sacramentos, uma vida onde se reza o Santo Terço, onde se tem devoção filial à Nossa Senhora,
uma vida que a gente busque realmente a santidade, de estudo da Sagrada Escritura constante, de estudo da nossa própria fé. E eu, particularmente, Thales Maria Pascoal, eu sou a favor da sabatina, que quando antigamente se ingressavam na catequese, o padre ou uma freira que dava aquela catequese, depois de todo o processo, de tudo que ele ensinou para as crianças, para os jovens, ele depois fazia uma prova oral com um por um, para ver se todo aquele conhecimento que foi ensinado, a criança sabia responder de acordo com as perguntas dele. Por exemplo, quem são as 3 pessoas da Santíssima Trindade? Quem sabe o que está presente na Sagrada Eucaristia? Coisas do tipo. Eu particularmente sou a favor da sabatina porque, igual, eu fiz a minha primeira comunhão, fiz a minha primeira confissão, mas não sabia nada sobre a igreja, nada. E esse é o grande problema dos católicos hoje em dia. Muitos não sabem nada. E quando vem, por exemplo, os protestantes querer taxar a gente de idólatra, taxar a gente de vários nomes que eles nos chamam, né? E vem principalmente com o versículo de Sagrada Escritura que todos eles já têm de cor. Uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não reza, uma pessoa que não tem conhecimento da própria fé, como que ela vai poder se defender? Santo Agostinho nos diz que nós só amamos aquilo que conhecemos se nós não conhecemos a nossa própria fé, a própria fé que nós professamos todos os domingos quando rezamos o creio, todos os dias quando rezamos o Santo Rosário, o Santo Terço, todas as vezes que rezamos a oração do creio, nós professamos que nós cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, nós professamos tantas coisas da nossa fé, mas muitas das vezes aquelas coisas que a gente professa, a gente não acredita, a gente nem conhece, nem tem o conhecimento. Então, é necessário sim que nós conheçamos a nossa fé para que possamos amá-la verdadeiramente. E lá no Éfeta, depois de praticamente 5 anos sem me confessar, eu fiz a minha confissão, muitas coisas eu aprendi lá que eram pecados necessários por meio da confissão para obter o perdão, que são os pecados mortais, né? Que, por exemplo, lá eu aprendi que os pecados contra a impureza, né? Pecados de impureza como masturbação, pornografia, tantas outras coisas, né? Mentiras, várias coisas, vários pecados eram necessários à confissão para obter o perdão, e eu não sabia dessas coisas, lá que eu fui aprender. E quando o Anderson e o Ademir bateu muito nessa tecla da questão da oração do Santo Terço todos os dias, quando eu saí de lá, eu já tinha me confessado, né? Fazia praticamente 5 anos que eu não me confessava, porque no Éfeta eu estava com 14 para 15 anos, e eu verdadeiramente saí de lá um jovem diferente. E eu me recordo que numa das Santas Missas, a primeira leitura era a vocação do profeta Isaías. Eu estava sentado do lado de um amigo meu, o Ezequiel, nessa Santa Missa, e ele pegou e falou comigo o seguinte: quando o profeta Isaías tem aquela visão beatífica, né, que ele vê o Senhor, vê a glória do Senhor, vê os anjos, os serafins, louvando o Senhor, adorando o Senhor naquela oração do santo, né? Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. E o Senhor pergunta, né, quem posso enviar? E o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E depois daquela leitura, o Ezequiel olhou para mim e falou assim: e aí, cara, quando você está pronto para pregar? E quem me conhece desde quando eu entrei no grupo sabe que eu era muito tímido, que eu não falava, que eu mal falava ali no grupo. Quando eu falava era porque o pessoal insistia para mim falar, porque eu não gostava mesmo de falar. Eu sempre fui muito reservado, muito na minha, muito tímido, muito ali no meu canto. E o Ezequiel do nada virando para mim durante a Santa Missa me perguntando se eu estava pronto para pregar, e eu olhei para ele e falei assim: mas quando? E ele pegou e falou assim: quando Deus mandar. Então, daqui ali eu guardei aquele silêncio. E eu lembro que no dia 24, o Éfeta terminou, se eu não me engano, no dia 16 de fevereiro de 2013, numa quarta-feira de cinzas. E no dia 24 de fevereiro de 2013, os ícones da JMJ estavam aqui na minha cidade, e todos os movimentos jovens, junto com a Renovação Carismática, né, fizemos uma procissão
em volta da Praça Santa Cruz, em frente à Matriz de Santo Antônio, né, da nossa paróquia, que fica localizado no centro. Fizemos uma procissão em volta da Praça Santa Cruz e descemos até a Igreja Nossa Senhora das Graças com a cruz e com o ícone de Nossa Senhora. E quando entramos lá com a cruz e o ícone, nós fizemos um momento de louvor, um momento de oração. E eu lembro que eu nunca tinha repousado no Espírito até então. E um amigo meu, Fernando Maria Miguel, ele veio na minha direção, impôs a mão sobre mim e começou a orar por mim na linguagem do Espírito. Muitas pessoas já tinham orado por mim, então eu fiz aquele gesto que a gente faz sempre, que geralmente é colocar a mão no coração e receber a oração daquela pessoa. Mas quando ele começou a soltar a voz dele na linguagem do Espírito, eu lembro que eu dei uma bambeada. E no que eu dei uma bambeada, eu meio que travei o meu corpo e ele pegou e falou comigo assim: irmão, não tenha medo do Espírito Santo. Ele quer te tocar, ele quer te curar, ele tem algo para você. Então eu respirei fundo, né? Soltei lá do banco onde eu estava um pouco travado, e quando ele soltou novamente a oração na linguagem do Espírito, eu falei comigo mesmo em pensamento, falei: o que esse cara quer fazer comigo? Na hora que eu falei comigo, eu repousei. Caí no chão e eu nunca tinha passado por aquela experiência, então eu estava um pouco nervoso. Eu tentava abrir os meus olhos, eu não conseguia, eu tentava mexer, eu não conseguia, eu tentava falar, eu não conseguia. Até que eu fui me tranquilizando, fui ficando calmo, e quando eu fiquei calmo, uma voz que ressoou no meu coração, mas que ao mesmo tempo que ela falava no meu coração, ela me trazia uma paz em todo o meu ser, de uma maneira tão grande, mas tão grande, que eu nunca tinha sentido aquilo. E aquela voz disse para mim: filho. E eu não disse nada. Na segunda vez: filho. E eu não disse nada na segunda vez. Mas a terceira vez, quando o Senhor me chamou pelo nome, eu não tive dúvidas que era Ele. E quando Ele disse Thales, eu disse: eis-me aqui, Senhor. E Ele me falou o seguinte: filho, tu lembras quando no Éfeta, teu irmão Ezequiel lhe perguntou se tu estava pronto para pregar? Eu disse: sim, Senhor, eu lembro. Ele disse: pois é, filho, o tempo chegou. Tome tua cruz e siga-me. Siga-me até o reino dos céus. Pois tudo aquilo que tu fois, tu não és mais. Deixe teus pecados, dores e mágoas para trás. Naquele momento que eu consegui abrir os meus olhos, que eu voltei do repouso, eu estava chorando bastante, eu estava muito emocionado, porque é uma experiência, a primeira vez que eu tinha tido um diálogo com o Senhor, a primeira vez que eu tinha repousado no Espírito, e tudo isso aconteceu depois que eu comecei a rezar o Santo Terço, porque quando eu voltei do Éfeta, a primeira coisa que eu fiz foi procurar na programação da televisão, foi ver quando que passava as orações do Santo Terço. Eu pensava que eu sabia rezar o terço, mas na verdade eu não sabia. Para mim, né, era simples, na cruz era o creio, para mim, nas bolinhas grandes era o Pai Nosso, nas juntinhas era a Ave Maria, mas eu não sabia que tinha... para mim tinha duas Salve Rainhas, uma no início e uma no fim. Eu não sabia que tinha os mistérios que a gente contemplava a cada dia. Eu não sabia de muitas coisas. Eu não sabia, por exemplo, que nós podíamos pedir a intercessão de um santo ou de um anjo, que nós temos devoção no final de cada mistério. E eu fui aprendendo a rezar, né, na Canção Nova, acompanhando pela Canção Nova, às 3 horas da tarde, o Terço da Divina Misericórdia. Eu também não sabia dessa diferença, né, de tantas variedades de terços que nós temos hoje. E às 6 da tarde eu rezava o Terço Mariano, e todo dia foi assim. E a minha conversão só veio... Eu já estava 2 anos na igreja. Eu entrei em 2011 no grupo de jovens. Em 2013 eu me converti. E 2 anos já caminhando na igreja, e a minha conversão só veio depois que eu me apeguei à devoção à Nossa Senhora. E como vai dizer no tratado, né, São Luís Maria Grião de Montfort, que diz que todas as graças, todas as conversões, todos aqueles corações que Nossa Senhora quer converter, que Deus quer para a salvação das almas daquelas pessoas, tudo antes de vir para a gente, sai do Espírito Santo, passa por meio de Nossa Senhora e nos é entregue. Porque ela é a tesoureira das graças do Senhor. Ela é aquela que é a responsável, como diz São Maximiliano Maria Kolbe, de formar os santos para a santidade. Ela é, como diz Santo Agostinho, a forma Dei.
E a minha conversão só veio depois que Nossa Senhora entrou na minha vida, depois que eu me apeguei à devoção a Nossa Senhora. E depois daquela experiência ali, eu comecei a renunciar a tudo aquilo que me afastava de Deus. Eu comecei a renunciar às músicas seculares que eu escutava, que na época eu lembro que, dependendo da música secular que você vai ouvir, claro, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum, desde que ela não fale coisas de duplo sentido, desde que ela não fale coisas impuras, desde que ela não nos leve a pecar. Mas as músicas que eu escutava verdadeiramente me faziam pecar, me faziam ter uma ideia completamente diferente da ideia que eu tenho hoje. As músicas que eu escutava só falava de sexo, de mulher, de bebida, de noitada, de coisas do tipo. A maioria, né? Não todas. E eu lembro que eu tinha algumas músicas católicas, mas eu só escutava essas músicas católicas em momentos que eu estava precisando, por exemplo, em época de prova, em coisas do tipo. E depois daquilo ali eu renunciei todas essas músicas que me afastavam do Senhor, todas aquelas pessoas que me afastavam do Senhor, as amizades que eu tinha, né? Eu me recordo que eu não queria me afastar delas, mas elas afastaram de mim. Né? Porque um jovem que abria a boca para falar só porcaria, que abria a boca para falar um monte de palavrão, um monte de coisa errada, começou a abrir a boca para falar só de Deus, só de igreja, só de coisas do tipo. Então as pessoas começaram, né, a me deixar quieto. E isso eu estava no meu primeiro ano do meu ensino médio, que eu fiz no colégio arquidiocesano aqui da minha cidade, um colégio católico. E como também, né, eu era ainda sou, mas hoje eu estou um pouco mais solto, muito tímido, eu sempre ficava na minha, nos intervalos ou quando faltava professor, eu pegava a Sagrada Escritura ali, ia lendo, ou então eu estava com um terço na mão, né, fazendo ali as minhas orações. E as pessoas me perguntavam se eu era protestante, eu dizia que não, que eu era católico. Os professores me perguntavam se eu queria ser padre, e naquela época eu não queria, eu estava com a cabeça, né, querendo ser um missionário, querendo assim servir a igreja, mas querendo casar, querendo ter filhos, né, querendo seguir a vocação matrimonial. E eu me recordo que o diretor desse colégio arquidiocesano, que é o Padre Lelete, que é o diretor lá desse colégio, ele me chamou do nada. Parece que ele notou esse meu jeito, né? E me chamou para poder estar ajudando ele a servir o altar como coroinha durante as celebrações que tinham às vezes para cada sala ou às vezes para a escola inteira. Então ali eu comecei tanto também na questão da liturgia quanto também a servir o altar e comecei a acompanhar o sacerdócio mais de perto naquele momento. E eu comecei a sentir uma vontade de ser padre, mas ao mesmo tempo uma dúvida, né? Será que é isso? Será que não é? Será que é isso? Será que não é? Aquela dúvida. E acabou que do nada eu peguei e falei, cara, eu vou ser padre. E comecei a ter esse negócio em mente, né? Vou ser padre, no final do primeiro ano, com esse negócio em mente, vou ser padre. Segundo ano, vou ser padre. Terceiro ano, vou ser padre. E acabou que na verdade, nesse ano, né, no finalzinho do ano passado para cá, eu descobri que a minha vocação é mesmo a matrimonial, porque eu estava em crise vocacional e aquilo ali estava me enchendo muito a paciência. Eu entrei em crise vocacional em maio e só em dezembro que eu fui descobrir a minha vocação. E eu já tinha tentado Quaresma de São Miguel e todos os dias estava pedindo ali em oração para que Nossa Senhora me ajudasse, para que eu pudesse ver qual que era a minha vocação. E também eu assisti um vídeo do Kevin que me ajudou muito, o nome do vídeo é Eu Sei a Sua Vocação. E depois que eu assisti aquele vídeo e comecei a fazer umas reflexões comigo mesmo, eu percebi que a minha vocação não era matrimonial, não era sacerdotal, perdão, pelos seguintes fatos. Quando eu entrei em crise vocacional, eu queria ser padre, mas eu comecei a gostar de uma menina. Então eu estava naquela divisão, né? Ser padre ou não ser padre ou ser pai de família, aquela dúvida, você não sabe para onde que você vai. Mas a crise vocacional é algo que acontece e ela é algo que é necessário para nós. Porque quando eu entrei em crise vocacional, eu nunca tinha parado para pensar o seguinte, se eu fosse pai de família, né? Se no caso o sacerdócio não fosse a minha vocação, e aí, qual que é o modelo de esposa que eu procuro? Quantos filhos, mais ou menos, eu quero ter? Qual profissão que eu ia ser? O que eu ia fazer da minha vida? Então, eu não tinha parado, não tinha pensado nisso. Então, quando eu entrei em crise vocacional, a crise vocacional me ajudou a parar para pensar nessas coisas
E eu fiquei naquela, né? E fiquei assim, olha, Senhor, independentemente do que eu vou fazer, se é ser padre ou se é ser pai de família, eu quero fazer a tua vontade. Porque só fazendo a tua vontade eu vou conseguir ser santo, só fazendo a tua vontade eu conseguirei ser feliz, Senhor. Então, eu fiz algo que os santos recomendam muito, se você está em crise vocacional, se você está querendo a conversão de um ente querido seu, se você está com determinados problemas que você não está conseguindo, eu te dou esse conselho aqui agora que São José Maria Escrivá nos dava, e muitos santos também faziam, que é a questão de escrever cartas a Deus, né? Escrever cartas de orações. Eu escrevi ali no dia 3 de outubro do ano passado, eu escrevi uma carta para Nossa Senhora e falei com ela de algumas coisas que estavam preocupando o meu coração, de algumas crises, dessa crise vocacional que eu estava. Pedi também a conversão de alguns entes queridos meus e pedi para ela também na própria carta um sinal. Falei, mãe, se de fato a senhora for me atender, eu vou depositar essa carta hoje, isso que deu dia 3 de outubro do ano passado, deu numa primeira sexta-feira do mês, e como eu sou devoto do Sagrado Coração, eu vou às Santas Missas a primeira sexta-feira do mês. E falei assim, mãe, eu peço à senhora um sinal se de fato a senhora for me atender. Eu vou deixar essa carta depositada aos teus pés. E se de fato, mãe, a senhora for me atender, que no dia 8 de dezembro, o dia que eu for renovar a minha total consagração à senhora, que eu encontre a carta no mesmo local onde eu deixei. E eu queria trocar minha cadeia na época, e eu fiz de tudo para poder renovar a minha consagração na cidade vizinha na onde eu me consagrei, mas eu não consegui. Tudo indicou que eu deveria renovar minha consagração lá na matriz onde eu deixei a carta. E quando terminou a Santa Missa, que eu recitei a fórmula, eu fui olhar nos pés da imagem e a carta estava lá, exatamente no local onde eu tinha deixado. Então ali foi o sinal pelo qual, de fato, eu pedi a Nossa Senhora que ela me desse um sinal, e esse foi o sinal pelo qual eu pedi. E eu comecei, né, depois fazendo um tempo mais breve de oração, mais íntimo ao Senhor, e fazendo as reflexões, eu percebi que muitas das vezes quando eu tentava me relacionar com alguma menina e eu me frustrava, eu usava o sacerdócio como fuga disso também. Porque eu falava, sendo padre eu não vou passar por esses problemas. E também eu tinha medo, né, do matrimônio, eu tinha medo das responsabilidades que o pai de família tem para com os filhos, para com a esposa e para com o lar. Eu tinha medo de não ser um bom pai de família, de não ser um bom esposo, de não estar presente na vida dos meus filhos, e principalmente nesse tempo de hoje que a gente está vivendo, a gente sabe que educar os nossos filhos, que viver uma vida santa nos tempos de hoje não é fácil. Eu tinha muito medo também dos meus filhos se perderem, e acabou que eu tinha me esquecido daquilo que aconteceu quando eu tive o meu processo de conversão. Que quando Deus nos chama a algo, nós sentimos medo. Isso pela nossa própria pequenez humana, nós sentimos medo. Foi a mesma coisa com Moisés, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés disse, não, Senhor, chama outro, porque eu sou gago. Com Jeremias, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Com tantos outros santos, com tantos outros profetas, né, que tiveram medo de fazer a vontade de Deus devido à nossa pequenez humana, e fugiram do Senhor, mas no final foram seduzidos. E assim foi comigo, creio que se você já teve o seu processo de conversão, assim também foi com você. E eu me recordei e falei, pois é, quando Deus nos chama a algo, Ele nos capacita. Então, se é, Senhor, o matrimônio, a vocação que o Senhor tem para mim, eu peço que o Senhor faça de acordo com a vossa vontade. Se é o sacerdócio, se é o matrimônio, eu hei, Senhor, de fazer a tua vontade. E na própria carta mesmo ali, eu pedi a Nossa Senhora uma menina que fosse mais ou menos do mesmo jeito que eu sou, né? Eu, particularmente por esse lado da timidez, foi algo assim que pode ter me atrapalhado em algumas coisas, sim, mas também foi algo que me ajudou em muitas coisas. Porque por esse lado da timidez, nas vezes que eu nunca gostei muito de sair, mas nas vezes que eu saía, né, a questão do ficar, eu nunca tive essa prática, porque eu sempre tive um certo receio de chegar em alguma menina, né, como o pessoal diz no mundo, e como se as coisas, digamos assim, de crianças são inválidas, como o povo costuma dizer,
Então eu nunca fiquei até hoje com nenhuma menina, nunca me relacionei com nenhuma menina. Graças a Deus mantenho a minha castidade firme nessa área. E desde quando eu era do mundo também eu tinha essa coisa em mente da questão do ficar, algo muito inútil. Porque veja só para você ver, caso você tenha essa prática, né? Se você fica, meu irmão, você não entende o que é caridade cristã. Por quê? Quando você fica, você está simplesmente satisfazendo uma atração carnal que você sente por aquela pessoa. Você está simplesmente satisfazendo um tesão que você sente por aquela pessoa, né? Uma atração física, uma atração carnal que você sente por aquela pessoa. Então você usa aquela pessoa para satisfazer essa atração que você sente por ela, e a pessoa usa você para satisfazer a atração que a pessoa sente por você. Ou seja, então quando você fica, você está usando e você está sendo usado. E se você está tendo essa prática, você não entendeu o que é caridade cristã, porque na caridade cristã nós aprendemos que o irmão não se usa, o irmão se ama. Então, nessa área, graças a Deus, devido à timidez, né, foi algo até bom que Deus usou para me guardar nessas áreas. E pouco tempo depois também, né, na própria carta eu pedi para Nossa Senhora para que aparecesse uma menina que fosse de fato, né, com os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos que eu, os mesmos gostos. E passou um tempo ali, acabou aparecendo, né, essa menina. E hoje a gente tem uma certa amizade, nós conversamos ainda, trocamos mensagens, não nos conhecemos pessoalmente, mas quem sabe, né, se for ela a menina pela qual eu pedi a Nossa Senhora, que assim seja, se não for, né, que seja feita a vontade de Deus. E de lá para cá, foi tantas provações que eu tive nesse meu processo de conversão, e eu acabei me assustando com tantas provações, porque nos primeiros dias é só aquela coisa maravilhosa, né? Ser de Deus, aquela coisa, mas depois que vem as pedradas, que vem as lapadas, a gente assusta, acaba assustando, né? E acabou que Deus foi me mostrando como que é a vida, né, de uma busca à santidade. E eu lembrei também daquelas palavras que ele me disse: tome tua cruz e siga-me. E depois de um tempo que eu fui ver que aquilo ali era uma passagem do Evangelho também, né? Está lá, se eu não me engano, no Evangelho de São Marcos: aquele que não tomar a sua cruz e não renunciar a si mesmo e me seguir não é digno de mim. E a cruz é simplesmente isso, é as dificuldades que nós temos, né, no nosso dia a dia, as nossas dificuldades espirituais, né, as nossas lutas contra o pecado. Então, meu irmão e minha irmã, eu faço esse apelo para você, principalmente, olha para você ver nesse ano mariano, né? No ano mariano, Satanás já se levantou, né, do lado dele, e nós, os escravos de Nossa Senhora, o que nós vamos fazer? E nós, os católicos, vamos fazer o que? Vamos ficar de braços cruzados? No ano mariano, completando 100 anos da aparição de Fátima e 300 anos de Aparecida, os apelos de Fátima de Nossa Senhora não foram atendidos. Em 300 anos de Aparecida, Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora num carro alegórico. E no mesmo, se eu não me engano, no mesmo dia, no mesmo carnaval, enfim, sendo no mesmo dia ou não, né, 40 pessoas lá num desfile lá de uma escola de samba vão ficar simulando como se estivessem tendo relações sexuais. Olha para você ver o nível que a gente está chegando. Na época de Woodstock, onde o povo usava muita droga, quase morria, quase dava overdose de tanta droga para andar pelado no meio do barro. Hoje em dia ninguém mais precisa de droga para fazer isso. Hoje em dia as pessoas, o pecado clama cada vez mais e mais ao céu. E Nossa Senhora em Fátima disse o quê? Não ofendam mais ao nosso Senhor, porque ele já foi muito ofendido. Pedindo o quê? Assim como em todas as aparições dela. Pedindo a oração do Santo Rosário, pedindo para que o pessoal se convertesse, para que buscasse os sacramentos, para que mudasse de vida. E hoje em dia, nós católicos não sabemos nada da nossa fé, não rezamos, não sabemos de cor sequer um parágrafo do catecismo, não sabemos, não temos o contato com a Sagrada Escritura, porque há países onde hoje a Sagrada Escritura é proibido, pessoas que são pegas lendo a Sagrada Escritura ou carregando a Sagrada Escritura recebem muitas das vezes castigos de flagelação, até mesmo pena de morte. E nós que temos tudo à nossa disposição,
não fazemos nada, não rezamos, não lemos a Sagrada Escritura, o Senhor, eu imagino que o Senhor deve olhar para a gente e deve falar que bando de preguiçosos e ingratos. Porque há países, por exemplo, na China comunista, quando uma pessoa quer saber a questão da Sagrada Escritura lá, porque ela não pode ter a Sagrada Escritura, o irmão está andando na rua e nota o comportamento de um bom cristão do outro irmão. Eles se abraçam e um diz o versículo, uma passagem da Sagrada Escritura no ouvido do outro, e lá ele tem que ficar meditando aquela passagem que ele ouviu o dia inteiro, ele fica meditando. Há países onde as pessoas pegam uma fila enorme para ver um versículo da Sagrada Escritura escrito na lousa. Nós temos a Sagrada Escritura à nossa disposição, nós temos os sacramentos à nossa disposição e muitas das vezes a gente não busca, a gente não reza, a gente não faz nada. E há lugares onde as pessoas estão dando a própria vida por causa da Sagrada Escritura, por causa da oração do Santo Rosário, por causa da nossa fé católica, e nós muitas das vezes deixamos tudo assim. Por exemplo, São Jerônimo. São Jerônimo, o que São Jerônimo fez para tomar um amor tão grande pela Sagrada Escritura? São Jerônimo foi aquele santo que pegou a Bíblia do aramaico, do hebraico e do grego e traduziu para o latim. São Jerônimo estava no retiro de Belém, lendo o filósofo Cícero, encantado com as palavras do filósofo Cícero, e tinha a Sagrada Escritura perto de si, não pegava a Sagrada Escritura para ler porque não achava interessante. Até que São Jerônimo cochila e cai em sonho e se vê no tribunal de Cristo, e Deus vira para ele e diz assim: quem és tu? E ele diz: sou um cristão. E Deus diz para ele assim: cristão tu não és, tu és um ciceriano, porque quem é cristão conhece a palavra. E por causa que São Jerônimo tinha a Sagrada Escritura e não lia, um anjo no tribunal de Cristo veio e feriu as costas dele, e quando ele acordou do sonho, ele estava com as costas toda manchada e queimando. E depois disso ele pegou um amor tão grande pela Sagrada Escritura, que ele dormia abraçado com a Sagrada Escritura. Ele traduziu a Sagrada Escritura dos seus idiomas originais, do hebraico, do aramaico e do grego para o latim, na versão da Vulgata, que hoje é traduzida pela editora Ave Maria, que é uma das melhores bíblias católicas que nós temos. E tudo isso por causa que São Jerônimo tinha tudo à sua disposição e não buscava. Nós temos tudo à nossa disposição e não buscamos. Então, meu irmão, eu faço aqui também nessa noite um convite para você. Quanto tempo que você não se confessa? Quanto tempo faz que você não pega a Sagrada Escritura para ler? Ah, Thales, mas é chato ler a Bíblia, é cansativo. Sim, é cansativo. Mas Santo Agostinho vai dizer uma coisa, meu irmão, que o estudo da Sagrada Escritura é como cavar-te um poço. Não é com a primeira vez que você dá com a enxada na terra que você vai reter a água. Você tem que ir cavando, né? Na verdade, você tem que ir lendo, até que você vai tomar um amor tão grande pela Sagrada Escritura que pode acontecer o mesmo que aconteceu com Santo Agostinho, como ele disse: o estudo da Sagrada Escritura é a minha casta delícia. Não é lendo de primeira que você vai tomar um amor muito grande pela Sagrada Escritura, você tem que ir praticando. Então vá praticando, vá rezando, vá verdadeiramente meditando a palavra, vai rezando o Santo Terço, porque em 1917 Nossa Senhora pedia em Fátima: rezai o terço para o fim das guerras. O pessoal não rezou o terço, veio a Segunda Guerra Mundial. Hoje ela já pede a oração do Santo Rosário, né? São os 4 terços completos, de tão feia que a coisa está. E todas as aparições dela ela pede uma vida verdadeiramente de santidade, de busca aos sacramentos, uma vida de oração, uma vida de estudo da Sagrada Escritura. Quanto tempo que você não faz, que você não pega o catecismo para poder ler? Quantas pregações que você não escuta falando sobre a sua fé? Porque se chegar um protestante, chegar um ateu atacando a sua fé, como você vai se defender? Porque os protestantes batem na gente de Bíblia, de acordo com o que eles interpretam, né? Então nós temos que bater neles também de Bíblia. Mas claro, nem tudo está na Sagrada Escritura. Na Igreja Católica ela é sustentada por 3 pilares, que é a sã doutrina, que é a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Aquilo que não está na Sagrada Escritura, a sã doutrina e a Santa Tradição complementa, né? Então nós temos que conhecer cada vez mais a nossa fé. Nós temos que conhecer cada vez mais e mais a nossa igreja para podermos defendê-la, para podermos, como diz Santo Agostinho, amá-la cada vez mais. E na verdade, então, meus irmãos, só resumindo aqui,
né, passando um pincel aqui. No dia 24 de fevereiro de 2013, eu tive o meu primeiro repouso no Espírito, que me levou à conversão, o meu primeiro diálogo com o Senhor que me levou à conversão, que me levou a segui-lo. E depois disso eu comecei, né, caminhando, aí, buscando verdadeiramente, né, uma vida de santidade, uma vida frequente de confissão, uma vida frequente das buscas aos sacramentos, né, em geral, de oração do Santo Rosário todos os dias. Fui me apegando a algumas devoções pelas quais eu não tinha o conhecimento, né, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, as devoções que foram propostas em Fátima, né, as devoções também, a devoção também a São José e seu Castíssimo Coração, a São Padre Pio, a São Miguel Arcanjo, né, essas são as minhas devoções particulares. E depois disso eu também fui amadurecendo bastante na fé, né, fui conhecendo cada vez mais, ainda tenho muita coisa para conhecer. E então, meu irmão, não se preocupe se você falar, então para mim poder pregar o Evangelho eu tenho que sair pregando por aí. Não, não necessariamente. Vai dizer São Francisco de Assis que a pregação mais contundente é a nossa própria vida. Comece a viver uma vida de santidade, que quem sabe você vivendo assim, você cativa pessoas a também buscar a santidade, você cativa pessoas a também a querer ingressar na fé católica. E por meio da maneira como você vai vivendo, você pode trazer a conversão à sua casa. Você pode trazer a conversão daquela pessoa que você deseja muito que se converta, de um amigo seu, dos seus pais, dos seus familiares, sabe? De tantas pessoas, por meio simplesmente da maneira como você vive. Então comece a buscar, a partir de hoje, uma vida diferente. Comece a buscar verdadeiramente uma vida que te leve cada vez mais para próximo do Senhor. Tudo aquilo que te afasta do Senhor vai renunciando, vai começando a cortar. Tudo aquilo que te afasta do Senhor. Se são as músicas seculares, corta. Se são as amizades, deleta. Ou então seja canal de graça para aqueles irmãos ali que muitas das vezes te afastam de Deus. Pelo contrário, leva Deus para eles. Leva a devoção mariana para eles. Fala de Deus com ele. Mas eles não querem saber de Deus. Mas uma hora você pode ter certeza que eles vão ficar curiosos e vão querer saber, sim. E no mais, meus irmãos, são isso. Essa foi a maneira como eu me converti, por meio do meu primeiro repouso. Eu vejo muitas pessoas hoje falando mal, né, a respeito da RCC. Eu particularmente não participo da RCC, né? Eu sou adepto à RCC, frequento o grupo de jovens, né, frequento os encontros pelos quais aqui acontecem, aqui na minha cidade, aqui na região, propostos feitos pela RCC, mas não concordo também com tudo que lá está. Mas nem por isso eu faço com que isso seja a mesma visão pelas quais as outras pessoas têm. Eu tenho todo o meu jeito de participar nas Santas Missas, né? Todo o meu jeito, quem já participou comigo sabe, de não bater palmas, por questões não de acordo com que a RCC ou membros da RCC querem propor, mas questões de acordo com que você vai estudando o lado um pouco místico da Santa Missa, você vai conhecendo o porquê que não é legal bater palma, o porquê que não é necessário você fazer reverências em certas horas e coisas do tipo, né? E tantas pessoas hoje descem a lenha na RCC, às vezes erro de pessoas que participam do movimento, ela quer culpar o movimento inteiro por causa disso. O repouso no Espírito é isso, a oração em línguas é isso, é aquilo que não sei o que, falando tanta balela pela internet, que eu tenho certeza, eu dou a cara a tapas, que muitas dessas pessoas que falam mal da RCC, se não participaram da RCC, têm uma visão errada simplesmente por questão de ignorância. Simplesmente por questão de ignorância. Porque não, às vezes nem participam da RCC, nem sabem como é que é um grupo de oração, nem sabem como é que é um grupo de jovens, né? E gosta mesmo de falar mal e ripar ali o movimento que está trazendo tantas almas de volta para Deus, assim como foi a minha, assim como pode ser a de você que está assistindo, assim como pode ser também desses jovens que vão participar do EFETA amanhã. Quem sabe de lá saem novas conversões, novos testemunhos, né? Então,
Meu irmão, antes de qualquer coisa, não afirma aquilo que você tem certeza. Se você tem uma noção torta de como é a RCC, vai conhecer primeiro para depois você falar: ah, mas é uma chaga que você tem de acordo com alguma pessoa ou de acordo com o próprio ministério. Então, pelo contrário, ingresse nesse ministério, pega com mais força e faça diferente. Se lá muitos deles não dão exemplo de como é ser um bom católico, seja você esse exemplo de um bom católico. Seja você essa pessoa que verdadeiramente seja um semblante vivo de Deus, de Nossa Senhora para os seus irmãos e para as suas irmãs. Bom, no mais é isso, né? Esse é o meu testemunho. Já estou aí em meu 4º ano de conversão, há 6 anos no grupo de jovens, né, e na renovação carismática. Graças a Deus, há 6 anos aí fazendo a oração do Santo Rosário todos os dias, de estudo da Sagrada Escritura, ao menos a liturgia diária, né, de procurar conhecer cada vez mais e mais a fé católica, e ainda tenho muita coisa para conhecer, muita coisa mesmo. Sei muito pouco, mas por esse pouco que eu sei, graças a Deus, eu já tenho certeza que a Igreja Católica foi fundada por aquele que pode e deve fundar uma religião, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e essa verdade vem do Evangelho, Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 19. Então, meu irmão, eu peço que vocês rezem por mim, que eu também estarei rezando por vocês, para que possamos perseverar juntos na fé, para que possamos cada vez mais salvar cada vez mais almas ao Senhor. E peço também para que vocês rezem, porque eu gosto muito, particularmente, de estar gravando os vídeos aqui, né, de evangelização, porque para cumprir aquilo que o Senhor nos pede, né, ide pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Como eu não posso sair pelo mundo pregando o Evangelho, eu quero usar um meio que me liga ao mundo, que na verdade é as redes sociais, e simplesmente pregar o Evangelho de algum determinado tema pelo qual eu tenha conhecimento, né, de compartilhar, né, conhecimentos, porque isso também é algo muito bom, muito que rende muitos frutos. Peço que vocês rezem por mim para que eu possa voltar a gravar vídeos, né, porque verdadeiramente está um pouco complicado nessa questão, e eu estarei em oração por cada um de vocês. E vamos fazer aqui a oração final para poder encerrar essa live, né? Então vamos juntos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu vos louvo, vos bendigo, vos glorifico por meio de Maria, pela possibilidade que o Senhor me deu de poder fazer essa live, nesse dia de hoje pelo qual eu faço 4 anos de conversão. Eu vos louvo, vos bendigo, vos glorifico, Senhor Jesus, pela Santa Igreja Católica, por eu fazer parte da única e verdadeira religião, por eu fazer parte, Senhor Jesus, do grupo de Jovens Gênesis, do qual hoje participo há 6 anos, por eu fazer parte, Senhor Jesus, e ser adepto da renovação carismática, Senhor, que é um movimento que vem trazendo tantas e tantas almas para próximo de Ti, tantas e tantas almas, Senhor Jesus, levando a devoção mariana, levando a conversão, levando a vida de sacramentos a uma busca de santidade, Senhor Jesus. Por isso, por meio de Maria, Senhor, eu te louvo, te bendigo e te glorifico por todas essas maravilhas, Senhor, que o Senhor tem feito em minha vida e que o Senhor tem feito na vida dos meus irmãos e de minhas irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave José, homem justo, esposo de teu Filho de Deus, a vós confiado Jesus. São José, padroeiro da grande família dos filhos de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Nós estamos reunidos e permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E aqui também fica para você, meu irmão e minha irmã, o convite de você que mora em Ouro Branco, você que mora em Lafayette, em Congonhas, nas regiões próximas aqui, de você estar participando, né, conosco do grupo de Jovens Gênesis, que acontece todos os sábados às 18 horas
na comunidade de São Judas Tadeu, no bairro Belvedere, aqui em Ouro Branco. E também convido você a participar do EFETA, o retiro de carnaval que vamos ter início amanhã, né, no Colégio Arquidiocesano de Ouro Branco, né, no bairro Siderurgia. E convido você a estar participando conosco, porque amanhã o EFETA completa 15 anos já salvando almas, 15 anos já, né, retirando esses jovens, né, desse carnaval mundano, e você está convidado a participar conosco, né? Que todos vocês tenham uma boa e santa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um de vocês, salve Maria Imaculada.